Bom dia a todos. Às 11 horas do dia 9 de outubro de 2019, na condição de presidente da Comissão Especial para discutir e analisar os problemas crescentes da população de rua e traçar uma radiografia atualizada da questão do Estado do Rio de Janeiro, dou início à nossa segunda reunião ordinária. Quero aqui agradecer a presença de todos que se fazem presente e registrar a presença da senhora Daniele Murta, subsecretária municipal da Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, o coordenador do CREAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Queimado, o senhor Tiago Lopes, o Conselho Regional de Psicologia, a conselheira secretária Júlia Horta, representando a Secretaria Municipal de Saúde do município do Rio de Janeiro, o senhor Hugo Fagundes, que se encontra presente, e também a senhora Patrícia Durovni. Obrigado. A diretora de Proteção Especial do município de Belford Roxo, a senhora Tamires Oliveira Almeida, desculpa, obrigado. O secretário adjunto de Assistência Social de Belford Roxo, o Tiago Bastos, Diogo, hoje está difícil, hein? Vamos embora. Obrigado. Representante da Secretaria de Assistência Social de Nova Iguaçu, Luciene Bacelar, acertei essa, né? Então tá bom. E o senhor Vitor Hugo Miranda também, de Nova Iguaçu. Obrigado por vocês terem vindo, e eu vou fazer uma pequena introdução, falar um pouco a respeito dessa comissão que nós estaremos na casa. Como aqui nós já falamos, é a segunda reunião de hoje, a segunda reunião da comissão, e também estarei trazendo o resumo da primeira reunião que nós realizamos, que foi realizada na semana passada com o Estado. Nós procuramos primeiro ouvir o Estado, por ser uma estrutura mais robusta, e agora ouvir os municípios, para que também, na outra oportunidade, na terceira reunião, venhamos consolidar as informações do Estado, do município, e assim dar prosseguimento à nossa comissão. Dentro da primeira reunião que nós tivemos, foi realizado algumas observações, alguns questionamentos, algumas sugestões, e a comissão assim acolheu. Vamos estar aqui trazendo de uma forma resumida a situação a cada um de vocês, e também explanar as perguntas que foram realizadas, tanto para os municípios, quanto também para o pessoal do Estado, até para quem não acompanhou um pouco a instalação da comissão e a verdadeira veracidade dela, possa entender como é que nós chegamos nesses fatores e por que nós estamos nos reunindo no dia de hoje, tá bom? O resultado da crise econômica que atingiu o nosso país, os brasileiros da classe média passaram a engrossar o perfil das pessoas em situação de rua, em centros e periferias, e a sentir, com as demais, o gosto da invisibilidade. Residentes em todos os lugares e de lugar nenhum, carregam com poucos pertences o que têm: um passado com experiência profissional, formação superior, âmbito de leitura e família financeiramente estáveis. O aumento é percebido por quem trabalha com esses grupos vulneráveis, pois as pesquisas sobre o perfil de moradores de rua são, em sua maioria, desatualizadas. Após observar as dificuldades de saber a verdadeira realidade da população em situação de rua, de um modo em geral, surgiu a ideia de requerer esta comissão especial. O objetivo desta comissão é ouvir e, posteriormente, reunir informações, e a partir das secretarias de Estado e as secretarias municipais, assim como de todos os órgãos públicos envolvidos, pesquisadores, membros da sociedade civil e entidades do terceiro setor, diretamente engajados no processo de acolhimento e tratamento da população em situação de rua, a fim de poder traçar uma radiografia o mais próximo possível da situação atual. Infelizmente, hoje não temos um número exato de quantidade de pessoas em situação de rua existente em nosso Estado. Sendo assim, é fundamental que consigamos, ao final do relatório conclusivo,
Na primeira reunião da comissão, foram ouvidos representantes do Estado a respeito da população em situação de rua e os seus quantitativos. Estiveram presentes o secretário de Estado de Saúde e alguns membros da equipe técnica na área da saúde mental, a promotora de Justiça da 4ª Promotoria de Justiça de Tutelar Coletiva de Defesa e Cidadania, a defensora pública do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. E eles trouxeram alguns resumos diante das perguntas que nós fizemos, tanto para o Estado quanto para os municípios. Aí eu só vou aqui retificar as perguntas para que vocês possam entender um pouco das colocações e também vocês, caso trouxeram no dia de hoje para apresentar ou fazer chegar à nossa comissão as perguntas que foram colocadas. E nós colocamos as perguntas da seguinte questão: qual é o número estimado de população de rua atual no município? Quantos homens, mulheres e crianças? Desse grupo, quantos são dependentes químicos? Quais as áreas de maior concentração de pessoas? Quais os órgãos estão responsáveis pelo recolhimento? Quais as áreas que estão mapeadas para realizar o recolhimento das pessoas? Existe alguma ordem? Quais os locais estão sendo priorizados? Como está sendo feito o acolhimento? Para onde estão sendo levadas essas pessoas? Existe um abrigo suficiente no Estado e no município? As pessoas estão separadas por idade, por sexo? Quantas pessoas podem ficar em cada abrigo? Qual a situação dos abrigos atuais? Após o acolhimento, o que é oferecido a estas pessoas? Tem algum tipo de atendimento psicológico ou assistencial? E quais as perspectivas do poder público oferece para estas pessoas? Então, diante dessas perguntas que foram colocadas, na primeira reunião que nós realizamos aqui no Estado, nós recebemos alguns apontamentos e algumas informações. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro não tem informações precisas sobre o quantitativo da população em situação de rua. A maioria dos dados vem dos cadastros realizados pelos consultórios de rua. A princípio, parece que é algo em torno de 20% de mulheres e 80% de homens. Existe uma resolução de cofinanciamento da política de saúde mental, o que é importante, muito importante. É necessário aumentar a quantidade de consultórios de rua, pois estes funcionam bem. A necessidade de fortalecimento da área da saúde mental. Já existe, inclusive, um decreto municipal 46.483, de 12 de setembro de 2019, dispondo a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos realizará, em parceria com o Instituto Municipal de Urbanismo, Pereira Passos, um censo de população em situação de rua a cada 2 anos. O primeiro censo será realizado no ano 2019. Essa iniciativa é muito importante, pois atualmente o IBGE não tem um programa de contagem e classificação dos popularmente chamados moradores de rua. De acordo com a fala da Superintendente da Proteção Especial, foram relacionados pelo Estado 15 mil atendimentos, registro do RNA. RNA é um registro mensal de atendimento. É um sistema onde são registradas mensalmente as informações relacionadas aos serviços oferecidos e o volume de atendimento aos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, os CREAS, e o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, Centros POPs. Necessidade de aumentar o número de abrigos e reformar aqueles que já existem. A necessidade de mais centros POPs, que são unidades públicas voltadas para o atendimento especializado à população em situação de rua. Ofertam obrigatoriamente o serviço especializado para pessoas em situação de rua, que é realizado atendimentos individuais e coletivos, oficinas e atividades de convívio e a socialização, além das ações que incentive o protagonismo e a participação social das pessoas em situação de rua. Inclusive, existe um projeto da Secretaria de Saúde para a ampliação dos CAPs,
em todo o Estado. A necessidade de capacitação da equipe, necessidade de pactuação dos municípios em uma rede de atendimento. Atualmente, cada município funciona de uma forma. É importante que se defina a assistência após as abordagens. E, diante do que foi falado, que aqui foi colocado o resumo que recebemos dos estados, eu coloquei um pouco a respeito do secretário de Saúde, das pessoas que aqui estiveram. Eles me apresentaram tanto em matéria física, para que possamos potencializar o nosso trabalho aqui da comissão. Estou aqui também para receber, caso alguns de vocês trouxeram no dia de hoje. E vou abrir a fala para que vocês possam estar falando sobre as perguntas ou até mesmo se posicionando diante da fala que eles assim fizeram. Até porque nós vamos ter uma terceira reunião, onde que eu vou estar trazendo o Estado, unificando com os municípios, e assim a gente ter um bom senso. Eu só quero fazer um adentro aqui, porque eles alegaram que existe uma situação. Eles alegaram que existe uma situação que os municípios têm um método de trabalho, um método de abordagem, até porque nós sabemos, só para que vocês entendam um pouco o que eu vou falar aqui, muitas pessoas, e eu até expliquei isso para eles no dia que nós realizamos nossa primeira reunião, a instalação, eu falei que, por mais que eu seja hoje um deputado, um parlamentar representante do povo, eu já tenho um trabalho com pessoas em situação de rua há mais de 15 anos. Então, vamos dizer assim, eu não trabalho com papel, eu trabalho com pessoas. E isso foi uma preocupação da minha parte, e como hoje, um representante do povo, eu tenho como papel, e eu fiz um voto comigo mesmo, que eu procuraria caminhos para sanar esse problema que se estende não só no estado do Rio de Janeiro, mas como em todo o Brasil, e trazer para o Rio de Janeiro uma referência para o nosso país. Eu falo isso para vocês porque eu acompanho de perto isso, e eu sei da dificuldade que tem os municípios e que tem o Estado. A atuação primária é votada para o município e a situação secundária para o Estado. Só que quando nós vamos colocar em pauta os trabalhos realizados para unificar e obter um resultado, os trabalhos eles não conversam entre si. Você vê que a teoria que se usa no município é uma, que se usa no Estado é outra. E às vezes o Estado, por mais que ele seja robusto, não é dever dele na situação primária ele fazer o que o município faz, que é a abordagem. Então a gente vai buscar, através dessa comissão especial, buscar unificar e meios para que possamos sanar esse problema que vem crescendo em todo o nosso Estado. E a representante de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos que nós tivemos na reunião passada, ela trouxe à nossa comissão uma pesquisa que em 2026, se nada for feito, a proporção de aumento em pessoas em situação de rua é crescente até 3 vezes mais do que existe no dia de hoje. E aí entra aquela situação, como é que você vai atuar para prevenir ou ajudar aquelas pessoas que estão em situação de rua se você não tem uma radiografia atualizada ou aproximada? Eu apresentei para eles aqui no dia, eu posso apresentar para vocês também, até nesse ano, 30 de julho, foi feita uma matéria a qual o Rio de Janeiro ele tem um levantamento de 15 mil moradores de rua no município do Rio. E existe uma outra matéria do ano passado que fala isso, que esses 15 mil é no Estado. Então fica uma coisa meio que confusa pelo fato de IBGE não entrar no circuito e não fazer tipo de um controle. Eu, como tenho lá na ponta esse acompanhamento, eu já deparei com situações de pessoas em situação de rua que estavam na Ilha do Governador em uma semana, na outra semana já estava lá na Arcos da Lapa. Então você vê que quando você tem uma equipe fazendo um cadastro dessas pessoas para fazer um acompanhamento numa determinada localidade, uma outra equipe fazendo outro cadastro, você vê que até você consolidar os cadastros que foram recolhidos, se leva um tempo e eles se tornam praticamente desatualizados, porque às vezes tem uma pessoa em situação de rua que tem 4, 5 cadastros. Quando acontece a situação que foi aqui colocada, muitos deles não têm a documentação, quando tem, são retiradas as documentações. E então precisamos
vamos dizer assim, não apontar o causador dessa situação, porque nós estamos trabalhando com vidas. Independente, nós estamos aqui numa área política, mas nós temos esse dever como cidadão de lutar por essas pessoas e fazer com que essa situação ela não venha crescer, pelo contrário, ela venha diminuir. E essa radiografia que o nosso Estado e os nossos municípios precisam, a gente vê ter essas informações precisas para que possamos aplicar políticas públicas e ações coletivas e sanar esse problema e trazer como referência para o nosso país. Então, é uma oportunidade que a gente tem. Por isso, essa comissão, como eu falei, eu fui indagado, muitas pessoas aqui da casa, é uma comissão bem diferente das demais que aqui possui, mas eu fui apoiado pelo presidente, fui apoiado por alguns parlamentares, e assim tomamos essa iniciativa e conseguimos instalar essa comissão especial. Por ser uma comissão especial, ela tem um prazo de 120 dias, por isso nós tivemos a reunião semana passada, estamos tendo essa reunião agora, estaremos num curto prazo de tempo realizando o agendamento da próxima reunião, onde nós estaremos consolidando o convite para o município e para o Estado, para que possamos dar um andamento aos nossos trabalhos. Sem mais delongas, quero aqui abrir a fala para a nossa subsecretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, a senhora Daniele Murta, para que ela possa fazer o uso da palavra. Bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia a todos. Como o deputado já colocou, me chamo Daniele Murta, eu sou assistente social do município do Rio de Janeiro há 14 anos e à frente dessa subsecretaria há pouco mais de 14 meses. Temos uma equipe na cidade que tem bastante experiência no atendimento à população em situação de rua. Hoje, essa subsecretaria ela acompanha não só o trabalho da abordagem social, o trabalho dos CREAs, dos centros POP e também dos abrigos municipais. Agradecer o convite por termos sido convidados para estar aqui, representando o nosso secretário, nossa secretaria, e também dizer que essa discussão a respeito do que deve ser feito, de quais são as estratégias, para nós que militamos nessa área, ela é importante porque ela tira da invisibilidade uma questão de muitos anos, né? A população em situação de rua, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, ela existe há muito tempo, ela tem aumentado de fato, mas é muito importante que a gente coloque também que não existem pesquisas que consigam ser comparadas a cada período de tempo a respeito desse aumento ou dessa diminuição. Foi nesse sentido que nós apresentamos ao nosso secretário, ele levou ao prefeito, a proposta de um decreto municipal que institua o que a gente chama de censo de população de rua na cidade do Rio de Janeiro a cada 2 anos. Nós tivemos já na secretaria alguns levantamentos que foram feitos, esses levantamentos eles foram feitos com metodologias diferentes, então é muito complicado a gente comparar, né, alho com bugalhos, mas é perceptível porque a gente sente na pele, né, o aumento dessa demanda, porque os abrigos recebem mais pessoas, as equipes de abordagem atendem mais pessoas e, de fato, a gente entende que tem uma correlação muito forte com a crise econômica que o Estado atravessa. O número de 15 mil é um número quase que emblemático, porque ele tem sido falado há muitos anos. O que a gente consegue colocar hoje é que, mensalmente, nós temos uma média de 15 mil atendimentos a pessoas em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro, pelas equipes de abordagem. E acontece exatamente isso que o senhor colocou, deputado. Uma pessoa pode ser atendida por mais de uma equipe. Os dados que são solicitados aqui no ofício, que infelizmente só chegou ontem para a gente, são dados que a gente quer apresentar de uma maneira mais qualificada, né, com um recorte mais atual. Mas o que a gente pode colocar é que boa parte dessa população é do sexo masculino. Essa população está numa idade que a gente chama de idade produtiva, então de 30 a 59 anos. A grande maioria dessa população que a gente atende nessa cidade está nessa faixa etária. Temos crianças e adolescentes em situação de rua, sim, mas não são maioria. Nós temos um público feminino que deve estar próximo de 20% dessa população aqui na cidade, porém, o público feminino é um público que precisa de
uma atenção especial, porque geralmente as mulheres que estão em situação de rua, elas vivenciam outras violências, né? Então, até os dispositivos de atendimento que a gente precisa fortalecer, precisam ter uma relação com a questão da violência sexual, enfim, outras questões que a gente vai encontrar. Então, assim, resumindo, as mulheres que estão em situação de rua, geralmente elas estão muito mais adoecidas do que os homens, né? Existem mais homens em situação de rua. O segundo maior motivo que eles nos apresentam para estarem nessa situação hoje já é o desemprego. Há 4 anos atrás não era o segundo maior motivo, esse motivo estava lá em 4º, 5º lugar, né? Em primeiro lugar, o motivo que eles apresentam tem a ver com conflito familiar, e isso também pode estar associado ou não ao uso abusivo de drogas, né? E aí eu quero colocar todas as drogas, né? A gente fala muito sobre crack, mas a maioria deles que a gente atende faz uso abusivo de álcool, né? Que é algo que eu sei que o Hugo vai falar e que assim precisa ter uma atenção muito importante, né? De nós que executamos política pública, porque a dependência do álcool ela é algo bastante sério. Ao contrário do que a maioria das pessoas, né, pensa, a maior parte dessas pessoas acessa a renda na rua e acessa a renda com diversos tipos de trabalho, né? Poucas pessoas falam para a gente assim, olha, eu não trabalho, eu não faço nenhum tipo de bico, não guardo carro, não limpo aqui a calçada de alguém, mesmo que esse recurso seja utilizado para o uso da droga, né? Essas pessoas apresentam sempre algum tipo de atividade laboral. E aí é importante também, quando a gente traz isso para esse âmbito, né, da Assembleia Legislativa, porque qualquer tipo de iniciativa de desenvolvimento econômico do Estado precisa enxergar essa população, né? Por isso que a gente já está aqui agradecendo a oportunidade de falar sobre isso, para que ela saia da invisibilidade. A gente precisa olhar para essa população sem aquele nosso senso comum de que assim, quem está na rua não quer nada, né? Não quer trabalhar, não quer produzir de alguma maneira. Obviamente que assim, nós temos legislações no Brasil há alguns anos que falam sobre esse trabalho, falam que esse trabalho precisa ser intersetorial. Como profissional, né, do SUAS, trabalhadora do SUAS já nesses anos todos, a gente percebe que saúde e assistência são as políticas que mais estão à frente desse trabalho, mas é preciso que a gente envolva, né, outras políticas também, como eu acabei de falar, a questão do desenvolvimento econômico. Nós temos uma rede, deputado, que não é uma rede que eu acredito que seja suficiente hoje na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos a maior rede pública de abrigos, que eu acho que nenhuma outra cidade, nem São Paulo, né, porque São Paulo ela terceiriza muito esse trabalho, de acolhimento institucional, e aí eu estou falando apenas de assistência, tá? Nós temos a maior rede, e ela ainda é insuficiente pelo seguinte: se todas as pessoas que nós atendemos diariamente optarem pelo acolhimento, nós não teremos vagas para todo mundo. Isso é um consenso, né? Então, nós temos uma rede com 32 abrigos, 2 centros POP, que é algo que, para a cidade do Rio de Janeiro, a gente deveria ter pelo menos 5. Mas é importante dizer também a dificuldade que os municípios enfrentam, porque o cofinanciamento dos serviços é um cofinanciamento irrisório, né? Eu vou dar um exemplo do Centro Pop. O Centro Pop, na cidade do Rio, ele custa, em média, R$80 mil mês, para profissionais, para veículo, para alimentação que é fornecida. E eu não estou falando de abrigo, que funciona 24 horas, que tem um investimento próximo de um hospital, quando a gente coloca que as equipes são plantonistas, a gente precisa de um lugar, de fato, funcionando 24 horas. Estou falando de um equipamento de média complexidade, né, que é um Centro Pop. A gente recebe do governo federal uma parte desse recurso, que gira em torno de R$20 mil, e a gente recebe do governo do Estado 30% do que o governo federal repassa. Eu acho que isso é um espelho praticamente também para a saúde, né? Porque SUAS e SUS têm um modelo de cofinanciamento muito parecidos. Então, assim, o município reconhece que é uma rede que ainda é pequena, mas também enfrentamos dificuldades econômicas bastante importantes que hoje nos impede de ampliar essa rede. Claro que a gente não está falando aqui
somente de problemas que vão ser sanados daqui a 1, 2 anos, mas a gente precisa entender hoje qual é a rede de atendimento à população em situação de rua que a gente espera ter daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, para que a gente comece agora, né, a buscar essas parcerias. Outra coisa que eu queria pontuar, até para fechar a minha fala e não tomar muito o tempo, é que nós, na assistência, nós participamos de um colegiado de gestores municipais da assistência social, é o COEGEMAS. Aqui tem outros municípios representando, e a questão da população em situação de rua, ela acomete principalmente capital e regiões metropolitanas, a capital, porque a população ela circula por essas cidades. E nós já temos um grupo, deputado, que vem discutindo isso no âmbito metropolitano. Né? Nós temos feito reuniões em conjunto com vários municípios que estão aqui representados, da Baixada Fluminense, né? A Metropolitana 2 também, que pega Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Esses municípios têm estudos e têm propostas de metodologia de trabalho que eu acho que precisam ser convidados para essa próxima reunião. Nós entendemos que não adianta fortalecer só a capital, porque assim, a maior parte dos serviços está aqui, a gente precisa também fortalecer esses municípios. Nós falamos sobre isso com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, sei que a gente foi acolhido nessa fala, e para além do perfil, é importante que a gente também, em algum momento, né, nas próximas reuniões, envolva os movimentos sociais que falam pela população em situação de rua, né? Para que essa população possa ser ouvida também nesses momentos tão importantes de diálogo. Em nome da nossa secretaria, a gente agradece mais uma vez, se coloca à disposição. Saúde, como sempre, assim, uma parceria que existe ininterrupta, né? Para vocês terem ideia, a gente está nos mesmos grupos de WhatsApp 24 horas, porque a gente compartilha informação sobre usuários em específico ou sobre serviços especificamente, que a saúde dos outros municípios também possa ter esse envolvimento com as secretarias de assistência, porque a gente sabe que, exatamente, se a gente não tem uma condução, cada município acaba trabalhando de uma forma. E falar que a gente quer apresentar, numa próxima reunião, esses dados de maneira mais detalhada, né? A gente também continua lutando para que o censo possa acontecer a cada 2 anos, e por que não esse censo acontecer no âmbito do Estado como um todo, né? Porque a gente teria a capacidade dessa radiografia ser periódica e falar pelo menos das regiões, né? Na capital é assim o perfil, na região metropolitana é assim que a gente encontra o perfil. A gente concorda que sem diagnóstico não há planejamento que dê certo, né? Então, a gente abre a fala aqui para os outros participantes e continua aqui até o final da reunião tentando contribuir para o aprofundamento dessa questão na cidade do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigado, Daniele, pela fala. Nas colocações que foram feitas a respeito do financiamento, o Estado, no caso, as representantes que aqui estavam na primeira reunião, não estipulou quanto seria, mas já existe um programa, já existe um projeto para fazer um investimento a esse cofinanciamento para que possa ganhar bastante espaço e condições de desenvolver mais o trabalho. As áreas metropolitanas de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí foram convidados, como muitos outros municípios foram. Eu acredito que devido à chuva, essa situação que está aí, eu não sei como é que está para chegar. Quer dizer, não sei não, eu sei como é que está, até porque não foi fácil para cada um de vocês aqui chegarem. Eu acredito ou esteja a caminho ou uma reunião próxima estará presente. Até porque, Daniel, eles colocaram, não, nós fizemos um levantamento, por exemplo, se nós colocarmos a a quantidade de moradores, de habitantes que tem por cidades, a gente vai ver que São Gonçalo tem o dobro de Niterói. Isso. Só que quando você traz essa radiografia, pelo pouco que nós temos, em questão de pessoas em situação de rua, Niterói tem o dobro de São Gonçalo. Aí você não começa, aí nasce aquele ponto de interrogação, o porquê. Existe alguma cláusula, alguma situação para isso? Será por causa da barca? Será porque o acolhimento de Niterói é melhor, o aconchego, o poder aquisitivo? Então, existem várias razões e situações
que estão sendo procuradas a entender, juntamente aos órgãos competentes, por isso eles também foram convidados. Não fizemos esse convite apenas ao município do Rio de Janeiro, mas todos aqueles que nós temos uma ideia de uma quantidade de pessoas em situação de rua mais elevada pela quantidade de habitantes que ali estão. Eu quero aqui, inclusive, passar a palavra para o coordenador do CREAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Queimados, o senhor Tiago Lopes. Só passar o microfonezinho ali para ele, ali, só para que ele possa ter o momento da sua fala e contribuir para a nossa reunião de hoje. Tiago, muito boa tarde, obrigado por ter vindo, irmão. Bom dia ainda. Bom dia ainda. Bom dia, sim. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. E eu também não vou me alongar muito, porque Queimados tem algumas características bem diferentes da capital, né? E deixa eu só as perguntas. E, de fato, parte dessas perguntas também nós não conseguimos responder de imediato, tanto por nós termos recebido esse e-mail ontem, e também porque nós também não temos um censo na cidade de Queimados. Mas, apesar de não termos um censo, no final do ano passado, o CREAS de Queimados, ele conseguiu fazer um levantamento que gerou um relatório ainda parcial. Nós não conseguimos finalizar esse relatório com um perfil da população em situação de rua de Queimados, que foi feito a partir da leitura de todas as PAs, todos os prontuários de atendimento que o CREAS fez desde 2007, quando ele começou os seus trabalhos no município, até o final de 2018, com o objetivo da gente conseguir atualizar isso em todo o final do ano. E aí é importante destacar que Queimados só tem o CREAS como equipamento de referência para a população em situação de rua, tanto na assistência social quanto na saúde. Na saúde, nós não temos consultório de rua. O trabalho que é feito lá é feito em parceria entre o CREAS, junto principalmente à saúde mental. Essa relação entre o SUAS e o SUS da cidade é uma relação que vem se construindo. Há 3 semanas atrás, a gente conseguiu fazer uma primeira reunião daquilo que a gente chamou de GT intersetorial de população em situação de rua, onde a gente tentou trazer profissionais de diversas das áreas ali do SUS e do SUAS para poder montar um grupo em que se conseguisse construir, tanto através desse censo, que seria um objetivo desse GT, fazer um planejamento e também ir para as abordagens. Como nós não temos centro POP, acaba que toda a equipe do CREAS está diretamente envolvida nesse trabalho de abordagens, mas que nós também não conseguimos manter uma periodicidade. Então, a organização desse GT é para que a gente consiga organizar uma periodicidade dessas abordagens e não simplesmente naquele momento em que se encontra aquela pessoa em situação de rua e que a gente recebe uma denúncia ou que nós mesmos passamos até lá para que a gente consiga manter. E aí, nesse relatório parcial desse perfil de população em situação de rua de Queimados, os números são todos muito parecidos, realmente, com todas as pesquisas que são feitas a níveis nacionais ou em outras cidades e capitais. 80% da população são homens, 74,6% são adultos de 30 a 59 anos. E aí, mais do que isso, o objetivo desse perfil era a gente conseguir identificar o que leva essa população à situação de rua, porque, apesar do que foi colocado, da gente não entrar na discussão de apontar o causador, a gente compreende lá em Queimados que se a gente não apontar, não discutir o causador, a gente vai, de fato, chegar a 2026 com essa estatística. Então, é importante que a gente consiga construir uma forma de trabalho que seja eficaz, mas também uma forma de prevenção. E a gente só vai conseguir fazer isso, de fato, compreendendo o causador. É notório que a crise econômica ela gera esse aumento da população, mas não é só isso. A gente precisa pensar também em outros fatores. E aí, quando a gente identifica o que leva essa população à situação de rua, a gente consegue, de fato, pensar para além única e exclusivamente da crise econômica, levando em consideração que a população em situação de rua é um fenômeno histórico que está presente desde antes do próprio capitalismo. E aí é importante também destacar, quando eu coloco aqui no que leva essa população à situação de rua, não vou falar de todos os fatores, mas nós fizemos um trabalho, e aí eu convido quem não conhece, o professor Igor Robaina, ele publicou, inclusive pelo Instituto Pereira Passos, a sua tese, que agora não me lembro o nome, mas
fluxos e ritmos, enfim, até o final eu dou uma olhada aqui e passo para vocês, que é um trabalho sensacional, em que ele fez em convívio direto com a população em situação de rua do centro do centro do Rio de Janeiro, e ali ele mostra como é que essas estratégias, como é que essa população ela sobrevive, quais são as estratégias de sobrevivência, quais são os ritmos, os fluxos que essa população em situação de rua ela constrói, né, na sua relação com a rua. E aí ele trouxe para a gente uma possibilidade de pensar as diversas situações que levam essas pessoas à situação de rua. E aí, nesse perfil, nós colocamos conflitos familiares envolvendo álcool e outras drogas, conflitos familiares envolvendo transtorno mental, migrantes relacionados a conflitos familiares, migrantes relacionados a transtornos mentais, migrantes relacionados à renda e moradia e os não identificados. Esses são os critérios que nós adotamos. E aí, quando nós fazemos um recorte de tudo aquilo que está relacionado à saúde mental de uma forma direta, conflitos familiares envolvendo álcool e outras drogas, conflitos familiares envolvendo transtorno mental e o próprio transtorno mental em si, nós temos 50% da população em situação de rua de Queimados, que passou pelo CREAS de 2007 a 2018, que estão na rua ou que estiveram na rua relacionados diretamente a esses elementos. Daí, inclusive, a necessidade da parceria do trabalho do CREAS de Queimados com, principalmente, a rede de saúde mental, que é uma rede também muito pequena em Queimados. Nós não temos consultório de rua, nós não temos CAPS-AD, nós temos o NAD, Núcleo Álcool e Outras Drogas. Então, é uma rede muito enfraquecida e que a gente vem tentando fortalecer, inclusive, com esse trabalho. Nós tínhamos um outro problema também. Até 2 anos atrás, a prática que se fazia na abordagem à população em situação de rua era muito parecida com a prática que se fazia aqui no Rio também, chamada de choque de ordem. Né? Uma prática em que a rede de saúde e a rede de assistência social, na verdade, servia como suporte para aquilo que se fazia como uma prática higienista, que vinha tanto da segurança pública, relacionado ali à ordem pública do município, a defesa civil, e nós tivemos uma dificuldade muito grande de conseguir romper isso, de conseguir fazer com que todos os atores envolvidos compreendam que essa população em situação de rua, ela precisa ser vista de uma outra forma, e se a gente pensa de fato num cuidado a essa população em situação de rua, isso não pode partir da segurança, isso precisa partir daqueles que de fato estariam envolvidos com isso, a assistência e a saúde. Então, na verdade, esse trabalho em Queimados é um trabalho que ainda vem se construindo com muita dificuldade. Esse relatório que nós conseguimos fechar no final do ano passado, ele facilitou bastante a gente começar um planejamento desse trabalho. Essa relação que o SUAS e o SUS dentro do município vem construindo também vem facilitando bastante. Nós não temos abrigo, então isso também dificulta. Até o final de 2018, nós tínhamos apenas 10% dessa população em situação de rua do município que estava diretamente relacionada à renda e moradia. Muito provavelmente isso aumentou, e aí eu não posso afirmar porque eu não tenho esse dado concreto, mas trabalhando diretamente lá pelo CREAS, a gente percebe que esse número de fato aumenta. A gente tem hoje uma quantidade, ao longo desse ano, com todas as abordagens e novas pessoas em situação de rua cadastradas, de fato nós temos um aumento que está relacionado a essa questão da renda e moradia. Então, eu trago aqui esses números que eu posso, inclusive, depois também enviar para quem quiser esse relatório parcial e trazer essa questão de que eu acho que é muito importante, sim, a gente pensar o causador. No município de Queimados, por exemplo, de acordo com esse perfil, a gente tem a necessidade de se pensar isso a partir da saúde mental, de uma relação com a saúde mental, e a questão das drogas, como foi colocado aqui, mas que eu acho que a gente precisa também pensar a partir de um outro lugar, né, que é o lugar de que, quando se faz um acompanhamento sistemático dessa pessoa em situação de rua, que inicialmente se pensava que estava em situação de rua pelas questões relacionadas ao álcool e outras drogas, na verdade se percebe que a relação desse indivíduo com o álcool e outras drogas começou a partir do momento que ele já estava em situação de rua. Então, a gente precisa adotar alguns critérios um pouco mais técnicos também, e aí eu acho que é importante trazer, inclusive, a academia para dentro dessa comissão. Né? Uma galera que está pesquisando em diversas cidades, está trazendo uma série de referenciais novos, que são importantes para a gente começar a pensar tanto
a prevenção relacionada a todas essas questões e também o trabalho direto com essa pessoa que já está em situação de rua. Obrigado. Obrigado, Tiago, pela fala. São as observações da fala que você colocou. Eu não sei se eu me expressei da forma qual eu pensei, mas quando eu falei não procurar o causador do problema, não é o causador do problema a situação das pessoas de rua, e sim da forma como nós estamos construindo a prevenção e a ressocialização dessas pessoas. Por quê? Quando nós falamos a respeito de buscar políticas públicas e a atuação do poder público nessas áreas, o Estado ele entra numa situação secundária e os municípios numa situação primária. E quando você fala com o município ele fala que o problema é do Estado. E quando você fala com o Estado o problema fala que é do município. Então, quando eu me referi ao causador do problema, eu falei o causador, falei assim, não vamos apontar o causador do problema, se é o Estado ou se é o município. Até porque, se a comissão é para fazer uma radiografia, é necessário que venhamos ter todos os dados suficientes daquela situação e até mesmo da pessoa em situação de rua, até para você começar a construir políticas públicas e uma atuação do poder público, ou até mesmo privado, de pessoas que estão do terceiro setor, nessa situação, para não ter esse impasse. Eu digo isso porque a situação do morador de rua é uma situação muito antiga, como aqui foi bem colocado, só que as pesquisas, elas apontam que se nós não pôr um ponto final nesses impasses, governos e municípios, não vamos conseguir chegar num denominador comum. Então, não sei se eu expressei errado, mas foi mais ou menos... Tá, mas foi essa a minha colocação. E por mais que vocês não trouxeram os dados, porque eu sei que são perguntas, são várias perguntas, praticamente são 15 perguntas que foram elaboradas por essa comissão. Tem outras perguntas que nós estamos recebendo, inclusive se vocês, como aqui ele colocou, trazer outro grupo técnico para dentro da comissão, isso é importante. E eu preciso do apoio breve de vocês na comissão, porque a comissão ela tem um prazo. Então, se nós estendermos muito o tempo desse prazo, a gente acaba não alcançando o objetivo a qual essa comissão ela foi instalada. Então, a participação não só de vocês, mas de todos que nos assistem e que acompanham e que está envolvido nesta causa, a participação sempre será acolhida de uma forma carinhosa e também de grande importância e revalia para que possamos fazer com que essa comissão ela possa trazer resultados positivos, não só para o Estado, mas para todos os municípios, 92, por mais que a quantidade ela seja bem mínima que seja, mas que ela venha receber o reflexo da nossa atuação nessa comissão, com a participação do corpo técnico, tanto do nível do Estado, como também do nível do município. Só fazer esse adentro aí para o nosso amigo e todos que estão em conta presente. Eu quero, antes de passar aqui a palavra para o nosso representante da Secretaria Municipal de Saúde, anunciar a presença do nosso amigo deputado da Casa, Márcio Gualberto, ele que é o relator da nossa comissão. Daqui a pouco eu vou abrir um momento da fala, não sei se eu gostaria de falar agora ou queria ouvir todo mundo. Para ouvir. Então, eu quero abrir aqui a oportunidade de fala para o representante da Secretaria Municipal de Saúde, o senhor Fagundes, e a senhora Patrícia, caso queira fazer uso da palavra também, fique à vontade. Muito obrigado por ter vindo. Bom dia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, em nome da secretária Ana Beatriz Busch, saudar a iniciativa dessa Casa Legislativa de efetivamente tirar da invisibilidade a discussão do tema, nós entendemos também que essa discussão que é plural e assim, é importante que ela possa, de alguma forma, englobar a participação de alguns atores que são representantes da própria população em situação de rua, que certamente pode trazer uma experiência diferenciada um pouco do nosso olhar. Eu estou achando... esse aqui. Bem, eu não consegui... Na verdade, eu estava em Brasília. Bom, primeiro,
Eu sou Hugo Fagundes, sou médico psiquiatra e estou na Superintendência de Saúde Mental do município. Eu estava no lançamento de uma estratégia que as Nações Unidas, a Agência das Nações Unidas de Combate ao Crime e à Droga, estão lançando no mundo todo uma plataforma chamada SAFER, que discute exatamente as relações dos estados e da sociedade com o consumo de álcool, entendendo o consumo de álcool como um dos mais graves problemas de saúde, certamente dentro do desenho das doenças não transmissíveis, um problema de saúde gravíssimo e talvez com relação à população de situação de rua, a situação mais delicada do ponto de vista da abordagem da saúde. Achei por bem interessante fazer alguns apontamentos, apresentar alguns apontamentos, para que a gente possa discutir, porque eu não teria mesmo essa resposta. A gente tem uma relação muito, muito próxima, muito direta com a assistência social e com o trabalho da atenção primária em saúde. A Patrícia Doroni coordena uma parte da atenção primária em saúde, que dentro do seu desenho de gestão trabalha diretamente com os consultórios na rua. Eu tenho aí um apanhado que fala de algumas informações que vieram dos outros, certo? Que vieram da assistência social, que vieram do consultório na rua, porque, na verdade, nós compartilhamos informação, né? E, então, não é que a gente responde, não tem como responder em curto espaço de tempo a questões tão pertinentes, mas na qual, certamente, o deputado percebe que a gente não conseguiu organizar dentro do sistema público, embora reconheçamos que é de absoluta importância, algum instrumento que a gente possa ter como referência mais cotidiana dessa situação. Mas acho que é um avanço, acho que a discussão do censo bianual é de fundamental importância, acho que vai dar um certo peso às informações. Não vou querer me estender muito, acho que tem uma série de referências, de documentos de referências do que se alcançou, e acho que a pesquisa nacional sobre o uso de crack é uma das referências em relação a isso, a última situação. Mas, em geral, o que eu queria pontuar é que nós temos hoje na cidade do Rio de Janeiro 34 CAPs, 34 Centros de Atenção Psicossocial, dos quais 10 deles funcionam 24 horas nos 7 dias da semana. São CAPs 3. Uma boa parte desses CAPs trabalha quase que exclusivamente dedicado a pessoas com transtornos decorrentes do uso de álcool e drogas. São 8 na cidade. Desses 8, 4 são CAPs 3. Quer dizer, dos CAPs 3, metade trabalha exclusivamente com pessoas com transtornos decorrentes de álcool e drogas, e a outra metade trabalha com pessoas com transtornos mentais mais gerais, mas acolhe e acompanha um sem número de pessoas relacionadas com o uso de drogas. Pois bem, nós fazemos, esses dados não estão aí, os dados são importantes, nós fazemos anualmente em torno de 20 mil acolhimentos noturnos nos CAPs 3. Isso dá uma média de 6 ponto qualquer coisa por serviço por dia, né? Não são 20 mil pessoas, são 20 mil acolhimentos noturnos. A mesma pessoa pode passar vários dias, né, no máximo 10, geralmente, e pode usar desse recurso, o acolhimento noturno. Muitas vezes a gente trabalha com uma rede organizada a partir da atenção primária de saúde, que é a porta de entrada, que tem uma lógica de acompanhar as pessoas no território, e entendendo aí pessoas no território também as pessoas que estão em situação de rua transitando pelo território. E os CAPs acompanham da mesma forma, eles têm uma relação
territorial diretamente vinculada com os equipamentos sociais existentes. Temos fóruns locais que discutem a impressão geral das situações e tem, das impressões dos diversos atores, situações que vêm acontecendo nas escolas, ou em torno das escolas, as discussões dos bairros propriamente, e os atores locais dos bairros estabelecendo relações entre si, discutindo casos e de alguma forma, construindo um cotidiano de acompanhamento. Pois bem, dessas unidades, desses 34 CAPs, nós temos cadastrados na cidade 15 mil pessoas. É curioso que é menos 15 mil atendimento, mas assim, é 15 mil e quebrados, eu, na verdade, estou relacionando aqui para facilitar, mas dos quais 1/3, então, são 15 mil pessoas com transtornos mentais ou transtornos decorrentes do uso de álcool e drogas. 1/3 deles, 5 mil, tem transtornos decorrentes de álcool e drogas. E posso dizer a vocês que a gente tem, dentro desse universo, alguma coisa entre 1.200 pessoas que estão em situação de rua, que são usuários diretas dessa rede e que a gente vem acompanhando. Os dados, de uma maneira geral, não quero dizer, é quase impossível de se ver dessa distância, mas assim, são adultos, não, homens adultos, eu acho que um pouco esse desenho, basicamente pessoas com baixa escolaridade, pessoas que, na verdade, consomem múltiplas drogas, mas dos múltiplas drogas, leia-se o álcool como a expressão mais importante, e aí uma boa oportunidade de aproveitar essa iniciativa dessa Casa Legislativa, de discutir essa situação, apontar, e isso, os dados que a Organização Mundial de Saúde está divulgando são robustos, que mostram evidências importantes de que a estratégia de criar barreiras de acesso ao consumo de álcool, principalmente as bebidas alcoólicas que têm um teor alcoólico acima de 13%. A legislação brasileira, ela é dúbia. A legislação brasileira, por exemplo, não reconhece que a propaganda de bebidas com menos de 13% de teor alcoólico é uma propaganda indevida, que é uma indução. Então, assim, cervejas e vinhos podem fazer propaganda. Não deveriam. A experiência internacional demonstra que as estratégias de enfrentamento da propaganda de bebidas alcoólicas tiveram um impacto, sim, significativo na população. Experiências bastante interessantes que, de alguma forma, claro, moldadas a perspectivas distintas. Diadema realizou uma experiência de restrição do horário que era permitido o consumo de bebidas alcoólicas. Com isso, teve um impacto extremamente considerável na redução, mas uma brutal redução, mais de 50% dos homicídios. Extremamente importante, é um case mundial. Obviamente, Diadema é uma cidade que não tem vocação turística, eu não conheço ninguém que tenha ido fazer turismo em Diadema, mas o Rio de Janeiro tem, né? E é mais difícil, essa é uma discussão que não pode ser tratada, né, como se todos os lugares fossem idênticos. A gente compreende a complexidade da situação, mas é importante dialogar um pouco com algumas outras experiências e poder pensar alguma coisa um pouco fora da primeira impressão que se tem quando a gente conversa com muitos jornalistas, muitos interessados em discutir o campo, levantam sempre a questão da população de rua como, na verdade, uma população de usuários de drogas, né? Eu acho que o Tiago apontou uma coisa extremamente importante, que essas pessoas, uma boa parte dessas pessoas são usuários de drogas, sim, né? Depois do processo que as levou à situação de rua. Na verdade, uma coisa não está relacionada à outra. E se nós temos algo a fazer,
e a oportunidade nessa casa legislativa é excelente, é poder criar barreiras de acesso para o consumo de bebidas de alto teor alcoólico, que são muito baratas. O que eles chamam da bojudinha, né, que alguns lugares chamam coroto, que são garrafinhas PET de cachaça, né, chega a custar menos de R$2. Em alguns lugares custa menos de R$1. Aquilo bom, sem querer entrar no mérito da qualidade, essa é uma discussão, né, a qualidade da bebida é uma discussão que, sim, pode ser feita, né, por pessoas que têm um paladar apurado, mas é evidente que nós podemos, em âmbito local, né, e acho que é uma situação do Estado, porque acho que é a mesma situação na região metropolitana, enfim, criar algumas formas de desestimular essa possibilidade, porque, na verdade, o abuso do consumo dessas bebidas de alto teor alcoólico são, de fato, uma das maiores preocupações que a gente tem no manejo dessas situações. Ao mesmo tempo, também, o acompanhamento e o treinamento das equipes de urgência e emergência para lidar com as situações de intoxicação aguda por solventes voláteis, né? A loló, que, de alguma forma, é meio que desenhada como um rótulo qualquer, é uma mistura de chilenos, toluenos, ou, enfim, que a Fiocruz está até estudando, inclusive, a composição para tentar entender o que hoje está circulando pelas ruas da cidade. Rapidamente, reforçando isso, o conflito familiar foi entendido num levantamento de abordagem, enfim, aponta que, na verdade, esse é o aspecto mais preocupante em relação a essa situação. Obviamente, constituída a partir de um cenário de uma crise social e das situações estão as pessoas efetivamente em desemprego, e do ponto de vista da saúde, o nosso trabalho de buscar equidade. Nós temos 6 áreas com equipes de consultório na rua, porque nós temos na verdade são 5 áreas. Nós temos uma área com 2 consultórios na rua, que é o centro da cidade. Eu falei uma coisa, olhei para lá, me atrapalhei. Mas é isso, o centro tem 2 equipes e a gente tem essa distribuição na cidade. E esse é um recorte de um momento na qual nós estamos fazendo a migração dessas informações de um prontuário eletrônico para outro. Então, há uma margem de perda de informação. O que vocês veem ali, 10, 19, 10, 20, são as designações das equipes do centro da cidade. Seria Centro 1, Centro 2. A seguinte é da P31, a seguinte da a P32, a 33, a 51 e da 53, que são as equipes que dispomos. Nós temos essa realidade no momento. Isso é uma fotografia do sistema de informação, com todas as falhas. Um desenho rápido, basicamente o mesmo, né? Homens adultos, uma predominância de homens adultos, claro, né? Um recorte racial claro e que precisa ser discutido. Ele não aparece muito no campo dessa discussão, mas é alguma coisa extremamente importante. Temos um núcleo de pessoas que já vivem em situação de rua num tempo já mais ou menos estável, né? Nós temos atualmente gerações de situação de rua, quando você encontra um neto, né, cuja avó já estava em situação de rua. Então, é um desenho extremamente delicado. A gente tem uma informação muito frágil em relação às pessoas, mas é basicamente pessoas com a baixa escolaridade. Um pouco o que a gente vem tentando pensar, a distribuição dos cabos. Eu quero só quero falar de 2 coisas importantes. Primeiro, que quando a gente trabalha, e os poucos trabalhos que a gente viu que tiveram uma resposta muito efetiva, responderam
necessidades iniciais dessa população. A primeira coisa é sair da rua, ter algum lugar para poder tomar um banho, ter acesso a um banheiro, ter uma cama razoável para dormir, uma estrutura que não é uma estrutura de um grande abrigo. São pequenos locais de acolhimento noturno, se possível, localizados próximo onde a pessoa vive, porque essas pessoas vivem pelas ruas e a rua é o seu meio de vida. Não adianta ter a perspectiva de levá-los para distante do seu local de vida, né? Porque isso só vai criar mais um transtorno para essa pessoa. É importante que se pense que o Housing First é uma discussão interessante, é possível de achar na literatura internacional, a experiência de Nova York, de Vancouver, no Canadá. Assim, são várias organizações e pesquisadores que discutem esse ponto. Esse é o ponto primeiro. Segundo, programas de baixa exigência. A Prefeitura de São Paulo, muitos anos atrás, tem um projeto de lei que era da vereadora Marta Suplicy, quando ela era vereadora, que criou um modelo de bolsas de trabalho bastante simplificadas, que possibilitam o engajamento de equipes, de grupos de pessoas em situação de rua, em pequenas ações, de limpeza das cidades, supervisionadas por parques e jardins para fazer manutenção de áreas públicas, enfim, ganhando bolsas diárias conforme o seu trabalho. É um programa de baixa exigência. Ele não vai, ele não ganha. Ele passa 5 dias usando droga, retorna e, opa, estamos sentindo sua falta, chega aí, hoje tem que fazer isso. No final daquela semana, ele só vai receber pelo dia que ele trabalhou. Ele recebe... Só uma pergunta. Ele continua usando droga e continua trabalhando. Continua usando droga. Ele recebe uma verba, isso. Aí consome mais, aí volta. Mas o que acontece, o que é bastante interessante, é que eu pude acompanhar uma experiência de trabalho que foi coordenada pela Luciana Temer, filha do ex-presidente Michel Temer, que é uma advogada e que era secretária de Assistência Social em São Paulo. E é bem interessante, porque ele passa períodos trabalhando. Nesse período que ele está trabalhando, ele não consome drogas. Aí ele consegue receber esse dinheiro, ele começa a fazer planos. Eu vou comprar um radinho, eu vou comprar alguma coisa, enfim. Na verdade, existe um processo, e isso é documentado por vários pesquisadores que acompanharam em loco experiências desse tipo, na qual se estimula que o sujeito comece a construir laços de vida comunitária e relações de produção de outra ordem, que não seja passar o tempo alienadamente na sua compulsão de uso de drogas. Então, embora se tenha o recurso que financie o uso da droga, entre aspas, mas a gente oferece possibilidades para que o sujeito, de alguma maneira, comece a construir, a partir dali, alguma possibilidade. O relato de uma médica de consultório na rua, em São Paulo, uma senhora, inclusive uma senhora bastante interessante, me contava que ela se aproximou de uma senhorinha que estava na região de São Paulo, na Praça Ramos de Azevedo, região conhecida como Cracolândia, e dizia para ela do CAPS, AD, eu falei, não quero saber disso. Mas o que eu posso ajudar a senhora? Não, eu quero cuidar dos meus dentes, mas não quero sair da rua, quero cuidar dos meus dentes. Tá bom, amanhã eu venho aqui, fez contato com a unidade básica de saúde, já acertou a história, no dia seguinte foi lá, levou e passou a acompanhá-la ao dentista. Quando ela terminou o tratamento e colocou uma prótese dentária, ela falou, agora eu quero conversar esse negócio aí de CAPS AD, porque eu acho que eu tenho que parar com esse negócio de usar droga.
A situação veio num processo, dentro de uma lógica de baixa exigência, porque a gente precisa reconhecer a vulnerabilidade dessa pessoa e apostar que qualquer forma de vida vale a pena. Nós temos aqui as comunidades terapêuticas que para cada 10 internados, para cada 10 pessoas, 7 se recuperam. Veja. É um número muito alto, entendeu? Tá. Eu acho que isso que nós devemos ter como modelo de recuperação. Por exemplo, acho que esse debate precisa ser feito, precisa ser travado também, uma vez que nós temos um índice de sucesso muito grande na recuperação do ser humano como um todo, né? E não numa maquiagem, porque se nós não recuperarmos isso, excelência, fica difícil nós lidarmos com outras situações, como, por exemplo, a questão da vulnerabilidade desse indivíduo, porque o que eu pude entender e perceber na fala é que o problema está se atacando o fenômeno, né? As consequências, aquilo que se vê mais claramente. Mas a gente não desce as causas, a gente não desce a raiz do problema, que muitas vezes também é o consumo de drogas. Então, deputado, essa taxa de sucesso, ela vem da onde? Da onde vem esses dados? Das comunidades terapêuticas, comunidade de Maranatá, por exemplo, e nós podemos trazer... Eu sei, mas oficialmente. Oficialmente esses dados, eles vêm de onde? É porque eles não têm qual sistema, eles trazem esses dados, né? Eles têm controle sobre aquelas pessoas que os procuram. Deputado... Não é uma pesquisa com rigor, então... É isso que está falando é o senhor. Deputado... Não, então, deputado, veja, o senhor está perguntando, licença. não, o senhor afirmou, é diferente. Então, presidente, tem. De onde? Da própria pesquisa que eles realizam no seu cotidiano, uma vez que aquelas pessoas que estão ali são preparadas, são capacitadas para lidarem com essas pessoas. Agora, uma vez que o senhor me perguntou, eu quero também perguntá-lo, né? O rigor acadêmico que o senhor pede, e que eu sou favorável também, não poderia ser contrário a isso, mas nesse caso, comparando, qual é o índice de recuperação? Então, qualquer pesquisa da Fiocruz, por exemplo, que traz um rigor acadêmico que não dá para ser contrário, senão a gente renega toda a possibilidade, inclusive, de desenvolvimento da sociedade, né, que é o que nos possibilita estar aqui. Não, depende. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, não tem... Ok. Qualquer pesquisa da Fiocruz, por exemplo, com relação às comunidades terapêuticas e um projeto e um programa de cuidado chamado de redução de danos, eu acho que ele deixa muito claro ali. E aí eu não quero. Senhor Tiago, desculpa. É só nós compararmos. Tiago, mas o deputado. Então, aqui o objetivo é recuperar essas pessoas, não é isso? Não é isso? Não? Não sei, depende delas. Recuperar está vindo da perspectiva do senhor, não do protagonismo delas. Mas eu sei, mas o protagonismo dela muitas vezes está arranhado por uma impossibilidade de lidar consigo mesma, ou não? Mas se o senhor não sabe disso, como que o senhor pode, então, querer adentrar nesse mundo? Você tem que saber. Por isso que precisa ser feito um acompanhamento onde essa pessoa se coloca como protagonista, inclusive da vontade de sair da rua e da forma como sai da rua. Mas muitas vezes essa pessoa não pode ter protagonismo porque ela já não tem mais domínio sobre si mesma. Ou nós estamos falando de algo diferente? Estamos, porque eu também não sei o que pode, nesse momento, estar tirando o seu protagonismo de qualquer coisa. Porque eu não conheço o senhor e não estou fazendo um acompanhamento da vida do senhor. O senhor está respondendo por uma pessoa do qual o senhor não tem esse acompanhamento para poder dizer se ele pode ou não decidir algo. Tudo bem, mas eu não vou entrar nessa discussão, até porque nesse momento está na fala do Dr. Hugo. Eu sei, mas já entrou. O protagonismo não é meu, não é da minha vida. O protagonismo é da vida das pessoas sobre as quais nós estamos dialogando nesse momento, que são as pessoas que vivem na condição de rua e que muitas vezes são prejudicadas por causa do uso de drogas. Me parece lógico isso. Sim, mas agora a discussão saiu completamente do eixo. Me perdoe, deputado. Eu sei, mas eu quero só fazer uma pontuação importante. O senhor vai fazer sua pontuação? Sim, senhor. Com certeza. E nós estamos aqui apontando problemas para trazer soluções. O senhor concorda comigo? Certo. Então nós não estamos fora do eixo. Sendo assim, nós queremos objetivos. Certo? Objetivos factíveis, objetivos que possam ajudar essas pessoas, que possam trazê-las dessa invisibilidade para serem vistas, para reconstruir a dignidade.
E aí eu apontei o índice de solução das comunidades terapêuticas, porque elas têm isso, elas têm trabalho, elas têm recuperação. É isso. Presidente, por favor, continue. Por favor, eu queria um tempinho um pouco mais, porque acho que tivemos um viés que eu preciso esclarecer algumas coisas, pelo menos 3 pontos. Sim. Né? Primeiro que uma coisa para se discutir informações, é necessário ou se trabalhar com sistemas oficiais de informação. Eu não posso informar as coisas eu mesmo. São sistemas oficiais. Ou um pesquisador, ele usa uma metodologia científica para poder fazer o estudo. Então, esse é um primeiro ponto. A questão das informações envolve qual a origem da informação. Se a própria instituição está informando, essa informação ela tem menor fidedignidade do que uma informação que segue rigores de estudos epidemiológicos. Eles são importantes, eles são aquilo que formatam o exercício para se pensar na sociedade. Segunda questão, eu estou trazendo questões extremamente objetivas e estou discutindo o que a rede de saúde faz, certo? O senhor trouxe um contraponto e está fazendo uma certa contraposição com as comunidades terapêuticas, coisa que não está presente no meu discurso. Coisas que a comunidade terapêutica parte de uma lógica de uma condição voluntária. O sujeito voluntariamente pede e se propõe a integrar um processo da comunidade terapêutica. Não é o caso daqui. E é curioso, porque eu consigo conversar com o Alexandre da Maranatá, consigo conversar com o Douglas Manassés, eu consigo conversar com a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, mas estou tendo dificuldade de conversar com o senhor, porque o senhor inclusive colocou uma questão, queria dizer uma coisa para o senhor, eu tenho 60 anos, estou quase me aposentando, montei a coordenação de saúde mental na prefeitura, eu sou médico psiquiatra, não sou maquiador, não apresento maquiagem de informação. O senhor, por favor, eu acho que a gente tem que manter minimamente um certo cuidado nos argumentos, que a gente não pode desqualificar a fala do outro, não pode desqualificar o argumento do outro, esvaziando com um adjetivo que eu acho que o senhor foi infeliz, sinceramente foi infeliz. Queria seguir dizendo que, mesmo trabalhando com pessoas usuárias de drogas, e eu quero mostrar aquela imagem lá em cima. Aquela imagem ali em cima é um trabalho que nós fazemos com agentes promotores de saúde que são usuários de drogas, eles são redutores de danos, nós estamos já na 3ª equipe. Naquele primeiro grupo, tem um sujeito no centro da foto que, quando nós fizemos o primeiro processo, e o senhor imagine como foi difícil. Se o senhor ficar se referindo a mim, eu vou ter que abrir um parênteses para me defender. É porque eu estou esperando o senhor acabar, para que eu possa intervir, porque eu vou vir para a minha tréplica, mas, por favor, acabe. Eu posso apresentar o abaque da prevenção? Fica à vontade, aqui é a Casa do Povo. Aqui é a Casa do Povo. Então, como a Casa do Povo, podemos ouvir a todos se há interesse que eu fale desse projeto. Enfim, eu acho que... Claro que É só finalizar a apresentação, doutor. Sim. E aí, após a finalização, devido citar o nome do deputado que é o relator da comissão, ele possa fazer uso da palavra. Claro, com certeza. Não, porque ele se referiu a mim de uma forma que eu achei desrespeitosa. Mas, retornando à situação, eu queria contar essa história, porque nós começamos com recursos do DST-AIDS e da Superintendência de Promoção de Saúde, do grupo da atenção primária e com a Superintendência de Atenção Psicossocial, nós começamos a trabalhar com pessoas usuárias de drogas como agentes promotores de saúde e redutores de danos. Eles vão onde a gente não vai. Eles vão atrás da Central do Brasil de noite. Eles vão na linha do trem, na bandeira 2, de noite. Eles frequentam locais que a gente não vai. E eles começaram a trabalhar com isso. Imaginem vocês a dificuldade que foi construir com eles um desenho de trabalho, uma lógica de trabalho, abrir conta bancária, né, porque são pessoas em situação de rua, né, convencer a agência bancária que teria como fazer. Hoje,
todos eles, desse grupo, que é o primeiro grupo, estão fora da rua. O sujeito do centro da foto, ele merece 2 comentários. O primeiro foi o que ele disse no final do estágio inicial de preparação. Todos eles tiveram um curso, né, inicial para começar a funcionar. Ele dizendo o seguinte: quando eu vim para cá e vocês começaram a falar desse trabalho, eu achei estranho. Essas pessoas vão me dar dinheiro, né? Vão me dar uma bicicleta. Quem disse que eu não vou cheirar a bicicleta? Né? Vocês vão dar banana para macaco? Mas depois eu entendi. Vocês são espertos. Veio com essa sugestão. Esse comentário no final do curso inicial. Na formatura, todos eles saíram da rua. 3 aí estão contratados CLTistas, enfim, um deles pela uma dessas pessoas pela Coca-Cola. Ele diz o seguinte: eu tinha uma ordem judicial que eu não podia me aproximar a menos de 100 metros da minha filha. Hoje a minha filha vive comigo. Saiu da rua, eu saí da rua e minha filha vive comigo. Acho que a estratégia, como eu disse, toda forma de vida vale a pena. Eu acho que a estratégia de trabalhar com essas pessoas é extremamente exitosa. Isso é uma alegria que a gente tem de poder trabalhar. Isso não se contrapõe a modelo algum. Isso eu estou apresentando como a Secretaria Municipal de Saúde trabalha de forma integrada com a assistência social, integrada com a atenção primária, com o consultório na rua, buscando atender essas pessoas. Temos aí fluxos definidos, mas eu acho que não veio o caso. Obrigado. Quero abrir a palavra para o relator deputado Márcio Galberto, que foi citado na situação e pediu poder a palavra. Primeiro, gostaria de falar para todos, né, que eu combato ideias, eu não combato pessoas. E mesmo assim, quando eu considero as ideias inadequadas, por nós vivermos num país democrático, todos aqui têm esse direito, não somente eu. Então, primeiro ponto para ser pontuado. Segundo ponto que eu gostaria de pontuar com os senhores: se não se contrapõe, como nós acabamos de ouvir, a modelo algum, eu não consigo entender o motivo de tamanha irritabilidade. Terceiro ponto que eu gostaria de pontuar com os senhores: o senhor, cujo nome eu não me recordo, Sou Hugo, estava falando sobre o modelo de atuação baseado na senhora Marta Suplicy e Luciana Genro, ou eu. Naquele momento da minha intervenção, eu estava falando sobre a maquiagem desse modelo, a menos que ele leve essas ideias para o campo personalíssimo, aí sim, ele vai imaginar que eu estou atacando a pessoa dele. Veja, agora, a gente precisa ter amor à verdade. Então, eu não ataquei a pessoa dele. Eu disse que aquela ideia, a ideia que estava sendo citada, não resolveria o problema. Terceiro ponto, que eu estou deixando aqui bem claro: a gente precisa ser justo. Presidente, só um esclarecimento, não vou entrar, sinceramente não quero ficar apostando na polêmica, mas um esclarecimento. Eu não falei de modelo algum, eu estava falando como nós trabalhamos, e eu citei um instrumento legal, uma lei municipal criada na Câmara dos Vereadores de São Paulo, antiga. Vereadora Marta Suplicy deve ter sido, sei lá, 20 anos atrás, sei lá quando. Uma lei antiga, que, sugerindo, inclusive, que essa Casa Legislativa poderia usar um expediente, pegar essa lógica, que é essa lógica de criar programas de baixa exigência para, de alguma forma, todos nós entendemos que a situação grave dessas pessoas é resultado de uma situação econômica que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro.
que seria extremamente interessante que tivéssemos formas de estimular que essas pessoas ganhassem algum dinheiro pelo resultado do seu trabalho, mas nenhum empregador vai contratar por CLT um problema considerável, porque são pessoas com uma errância muito grande, com uma dificuldade muito grande de conseguir se manter no trabalho. Demora um tempo para se conseguir. E eu sei que o senhor tem uma experiência com pessoas em situação de rua, certamente o senhor sabe do que eu estou falando. É necessário um tempo. O tempo da pescaria não é o tempo do pescador, é o tempo do peixe. Então, precisamos dar o tempo do peixe. Precisamos criar instrumentos legais que permitam a pescaria, certo? Que permitam resgatar esses peixes desse limbo. Eu acho que um pouco foi isso que eu tentei dizer, e eu não propus modelo algum, e não sou contrário a modelo algum. Na verdade, só estou dizendo como a gente vem trabalhando no município. Obrigado. Eu permiti uma parte. Ele não me permitiu, mas eu fiz isso. Então, dando continuidade ao meu raciocínio, quarto ponto, se nós não podemos afirmar que não há rigor acadêmico nessas estatísticas trazidas pelas comunidades terapêuticas, se eu não posso fazer tal afirmação, eu estou no campo da crença, né? Então, eu não me coloco dessa forma tão arrogante assim. Então, é isso. Eu gostaria de fazer esses esclarecimentos, né? Porque nós temos que saber o seguinte: aqui nós estamos num momento muito importante. Eu acho que o objetivo de todos é ajudar essa população de rua. O nosso objetivo talvez seja esse. Mas a metodologia, o métodos, né, que nós vamos aplicar, aí cada um, baseado na sua experiência, na sua cientificidade, no seu empirismo, vai buscar a metodologia que pensa ser a mais adequada. Nesse momento, o debate está posto. É normal, né? Argumenta-se e contra-argumenta-se. Convergimos e divergimos. Pensamos de forma semelhante e de forma diferente. Isso me permite uma parte? Claro, por favor. Bem rápido, assim. É porque, me desculpa, mas se a intenção aqui da comissão é ajudar as pessoas em situação de rua, eu vou me retirar. Eu imaginei que a comissão, na verdade, ela tinha o objetivo de construir política pública. E política pública, ela de fato se constrói com toda essa convergência, mas é diferente de ajudar alguém. E aí, para a gente pensar a construção de política pública, a gente precisa pensar de fato a partir de dados e a partir de experiências que são concretas e que não estão aqui para ajudar as pessoas, né? Isso é uma política de Estado, é uma política de governo, acho que não é esse o objetivo. Então, mesmo que os municípios hoje eles atuem de forma diferente, como foi colocado pelo deputado, o objetivo é que, na verdade, a gente consiga construir uma política pública para o Estado e acabar com essa, inclusive, diferença de trabalho dos municípios para que a gente consiga construir algo que seja concreto, né? Então, é só, na verdade, é uma questão, assim, uma dúvida. A gente está aqui para poder pensar em ajudar essa população ou, na verdade, construir uma política pública eficaz voltada a esse segmento populacional, que está para muito além, inclusive, única e exclusivamente da questão das drogas, como já foi discutido aqui antes, inclusive, do senhor chegar. E, na verdade, senhor Tiago, o senhor conseguiu se ouvir? Porque eu não posso pensar em construir uma política pública para prejudicar. Meu Deus do céu. A gente, quando constrói uma política pública, é visando o bem comum da sociedade. O bem comum da sociedade é a felicidade dos cidadãos. E a felicidade dos cidadãos significa que aquela política pública que virá por meio do Estado é para ajudar aquela sociedade e ajudar aquele cidadão. Eu não acredito no que eu acabei de ouvir, com todo respeito ao senhor, que eu devo o máximo respeito, mas é evidentemente que nós queremos construir uma política pública, concordo com o senhor, mas o senhor está confundindo com assistencialismo, mas ninguém está falando nisso. Nós estamos falando aqui em políticas públicas mesmo, de forma muito séria, mas é para ajudar os cidadãos, eu não estou falando nada diferente. Se o senhor entendeu isso de forma diferente, eu estou dizendo para o senhor que não é isso. É bem simples, por favor. Só para que a gente possa acelerar um pouco a nossa comissão, até porque 13h nós vamos ter a CCJ no nosso espaço. E só para que não tenha mais delongas nas falas, e a gente está num espaço democrático.
Então, a comissão é justamente para isso, para ouvir as partes, tanto do terceiro setor, quanto do poder público, da atuação, da atuação secundária, que é do Estado, a primária, que é o município. E a situação do Estado, Tiago, quando o Tiago ali colocou, por mais que o Estado seja robusto, jamais ele vai tomar o lugar da atuação primária, que é dos municípios. Então, não queremos aqui, através dessa comissão, tomar o lugar do poder municipal e do poder estadual, mas podemos unificar. Eu entendo o lado que é colocado, tanto da parte técnica, como aqui também do nosso relator, o deputado Márcio Roberto, até porque a comissão justamente é para discutir sobre isso. Então, e é o que mais o Tiago colocou na fala dele, por mais que o deputado Márcio Roberto aqui não estava, mas quando nós ouvimos a sua pessoa, colocou-se bem em trazer pessoas envolvidas no assunto para que possamos potencializar e fazer uma radiografia de pessoas que vivem em função disso, tanto do terceiro setor, que poderia, ou possa-se dizer, poderia não, pode ajudar e muito, até porque vem da parte técnica, mas vem também de outras áreas que, por mais que técnicos são, desconhecem vários segmentos ou situações. Então, nós não estamos aqui para desqualificar quem quer que seja pela formação que possui, mas unificar o conhecimento, chegar num denominador comum e sanar esse problema que, vamos dizer assim, tem sido uma epidemia no nosso estado, nos nossos municípios. E isso tem agregado a outros municípios que até então nunca tinha relatos de situações de pessoas passando de rua, mas devido ao espaço ser crescente pela situação econômica que não só o nosso estado, mas como o país enfrenta, vem passando por uma situação que não sabe de que forma reagir, porque não se preparou para aquilo. Então, eu acredito no debate democrático, não quero aqui transferir a responsabilidade para quem quer que seja, por mais que tenha um poder de conhecimento elevado, ou até mesmo desqualificar outro que possui, até porque são áreas diferentes, mas que possamos debater de uma forma inteligente, eficaz e construtiva. Essa é a minha participação, até porque, eu digo isso para vocês, que a comissão ela vem com esse intuito de abordar assunto tanto quanto polêmico. Por mais, agora você entende, Tiago, quando eu coloquei a respeito da gente pontuar onde é o problema e de quem é o causador do problema, e não a pessoa em situação de rua, porque, por exemplo, a clínica terapêutica fala uma coisa, o governo fala uma coisa, o município fala uma coisa. Então, no espaço democrático, é isso, é você poder ouvir e poder também falar. Isso é uma casa democrática. Então, não é usar o poder que nós temos como parlamentar, não usar o poder técnico para nos calar, e sim dar poder para que todas as pessoas elas venham ter a sua fala e o seu espaço, e ali venhamos nos conselhos da parte técnica, operacional e também pública, chegar no resultado que precisamos. É isso que nós aqui colocamos através dessa comissão. Eu agradeço aqui o posicionamento de todos vocês, por mais que o impasse aqui foi a fala que foi um pouco emblemática, mas eu procuro ouvir a todos, independente de uma forma calorosa ou harmoniosa, eu posso dizer, mas eu queria ouvir a todos. Para que nós não possamos ter mais delongas e todos possam ter o direito de fala, eu quero dar aqui o momento da fala para o secretário de Justiça e Assistência Social de Belfor Roxo, o Tiago Bastos, para que ele possa fazer uso da palavra. A Diogo, por favor. Desculpa, Diogo. Bom dia, presidente, deputado Daniel, bom dia a todos presentes. Nós nos atemos aqui, ser bem breve, né? Espero que a gente possa contribuir para essa discussão. Eu acredito que os colegas aqui presentes, é um assunto que muito nos agonia, né? Um assunto que nos requer atenção e que o colegiado já vem se debruçando sobre isso. Inclusive, semana passada, nós tivemos uma reunião com os municípios da Baixada Fluminense e um dos assuntos em pauta foi população de rua. E esse assunto está em curso, tá? Tanto na CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, quanto no Conselho Estadual de Assistência Social, tá? Para poder colaborar aí, como eu também recebi esse requerimento ontem, mas nós já tínhamos feito o relatório de gestão do primeiro semestre em Belfor Roxo,
Então, nós temos lá, no primeiro semestre, mais de 250 atendimentos, aí vai de encontro, foi falado, né? É atendimento, então pode ser a mesma pessoa atendida várias vezes, tá? A maioria são homens, 30% desses atendimentos são drogas ilícitas e 70% álcool, tá? Desse público que foi atendido nesse período, tá ok? 60% é no centro da cidade, né? Que eles se concentram, e nós temos lá um centro pop e realizamos lá ações com abordagem social, em parceria com o consultório de rua, tá? O consultório de rua, a equipe, ela vai ao centro pop de 15 em 15 dias para ver como é que está sendo feito o andamento daqueles que foi abordado. O nosso desejo, eu acredito que de todos os gestores, é a regionalização da alta complexidade, que é um serviço que está na tipificação dos serviços socioassistenciais, na resolução 109 de 2009, e é um custo isso, e sabemos que, devido à restrição fiscal, devido ao congelamento dos gastos, que foi feito através da PEC 96, que isso aí é um pesadelo na vida de todos os gestores, querendo ou não, política pública se faz com recurso. Se não tiver dinheiro, não se tem política pública. E a gente precisa, então, fazer com que os executivos entendam que a assistência social é uma política pública que investe em gente. E quando se investe em gente, não se tem custo, não se tem prejuízo. Se tem investimento para que tenhamos uma população mais digna. Muito bom. E nós não estamos aqui fazendo favor para ninguém. Eu sou técnico, estou na condição de gestor, mas eu sei o meu lugar como cidadão. E eu tenho obrigação de hoje estar como gestor, fazer que aquilo que está preconizado na legislação da assistência social, que não precisamos inventar, existe todo um arcabouço legal na assistência, assim como o SUS, que o gestor precisa se balizar para executar. E o que a gente ainda enfrenta a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, é que ainda não conseguimos mensurar e falar de fato o valor que custa o serviço da assistência. Por isso que não se tem aumento de repasse do governo federal, por isso que o Estado achou na época que 30% seria o valor que poderia repassar para os municípios, e até hoje os municípios colocam na assistência o valor que acha que deve. Então, enquanto a gente não conseguir dizer que os serviços custam isso, mas que esse impacto na população gera isso, e com isso a gente vai ter pessoas vivendo com mais dignidade e pessoas menos adoentadas mesmo, não é isso? E com isso a gente vai ter uma economia na saúde, perfeito, tá? A gente não vai conseguir avançar. E na assistência social, e nós sabemos disso, né? Quem trabalha na assistência, e eu não quero falar aqui bonito, até porque eu não sou professor, não sou catedrático, eu sou um técnico que me dediquei à assistência porque eu acredito em gente. A sua fala está perfeita, muito bom mesmo, parabéns. E por eu acreditar em gente, é que eu ainda estou insistindo nessa política pública. E a gente não faz favor, não. A gente tem obrigação de colocar o serviço para funcionar. Agora, não me causa estranheza a fala do senhor, presidente, quando o senhor falou do papel do Estado, que o Estado fala uma coisa, o município fala outra. Isso aí só me sinaliza e reforça o discurso que tem que ser feito na próxima CIB. Na NOB SUAS, está aqui bem detalhado qual é o papel do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Até porque essa política ela é um pacto federativo. E cada ente da federação tem a sua responsabilidade. Então, o papel do Estado, um deles, é assessorar os municípios. Então, nessa política pública, a gente está tratando de uma sigla que não tem cor e não tem partido. É uma sigla do povo brasileiro, do povo do Estado do Rio de Janeiro e do povo de cada município que aqui está representado. Então, não tem culpado. Cada um tem que se ajudar, porque o usuário para assistência ao paciente da saúde é o aluno da escola. Só que ele é o mesmo, ele é o cidadão. E a gente não pode fatiar. Então, a saúde mental tem que entender que aquilo ali, a gente não está jogando o problema para ela. A gente está precisando do serviço que tem que estar ali à disposição daquela população. E assim por diante. Então, se a gente não conseguir fazer essa costura e ter esse entendimento, nós vamos continuar
às vezes até nos degladiando sem necessidade. A gente precisa desprovir de partidos, desprovir de ideologias partidárias quando se senta numa mesa para discutir política pública. E na assistência, eu posso criar mais polêmica aqui, mas quem trabalha na assistência sabe o que eu vou dizer agora. O cidadão ainda tem direito de ficar na rua, por mais que cause estranheza. Então, quando a gente faz abordagem social, a gente faz abordagem para orientar e ver os caminhos possíveis para aquela pessoa. Às vezes não vai ser de primeira vez. Às vezes vai ter várias abordagens com a mesma pessoa. E aí eu não posso colocar um camburão, enfiar uma pessoa lá dentro e jogar em qualquer lugar. E aí eu digo para o senhor, pode ter vários abrigos que não vai suprir a demanda, porque a gente não tem que reprimir, a gente tem que conscientizar e tentar fazer o ser humano entender o seu papel. E aí sim, a gente vai conseguir dar a ele aquilo que também não é favor, é que está lá na Constituição Federal, que são os mínimos para uma pessoa viver com dignidade. E que a gente às vezes não consegue nem assegurar o mínimo, quem dirá dar a solução por algo tão complexo que é esse que a gente vive. Então, eu acho que a gente precisa reforçar, que já está em pauta, essa questão da regionalização, tá? Da alta complexidade, que aí dentro da tipificação tem albergue, tem abrigo, tem casa de passagem, e é isso que nós estamos discutindo na região metropolitana. Se hoje vale a pena termos um abrigo, ou termos um albergue, ou termos uma casa de passagem, que vai de encontro com a fala do doutor aqui, né? Que às vezes ele precisa de um espaço para tomar banho, né? Para comer alguma coisa, só que ele não vai ficar ali por muito tempo. E a briga por longa permanência, né? E cada de passagem, albergue, tem uma duração menor. Então, a gente está discutindo isso para levar para a próxima CIB. Eu sei que é uma discussão que não vai se esgotar, mas a gente está aí para isso, né? Essa rede que tanto se fala, enquanto a gente não tiver gestores que consigam dividir o cérebro entre o partido que ele milita e entre a política que ele gere, a gente vai continuar nesses embates e nessas vaidades, e quem vai ser prejudicado vai ser sempre a população, tá? O diagnóstico é fundamental, a gente sabe disso, só que eu acabei de falar e repito, se não tiver investimento, né, e tudo já é um custo. Você tem que contratar, você tem, né? Isso, hoje a gente está rapando as contas. Hoje a gente chegou a um ponto na assistência que a gente escolhe o que quer pagar. E aí, como que a gente quer falar de uma política que vai dar dignidade a alguém, se você hoje não tem condição de botar aquilo que está na tipificação, que é o mínimo que tem que funcionar? Então, a gente precisa rever um pouco, nos conscientizar, e também vamos falar de coisa boa que também existe. Eu acho que a gente precisa trazer o usuário para essa discussão. Porque eu aprendi, eu não estou desqualificando o técnico, porque eu sou um deles, tá? Eu sei todas as necessidades que os técnicos passam, de salário atrasado, de salário baixo, isso aí tudo está em pauta, isso aí é uma discussão que a gente também pode se prolongar a qualquer momento. Mas, independente de qualquer coisa, o compromisso tem que ser pessoal com cada um. Então, quando você escolhe uma profissão, ou você escolhe aonde você quer atuar, você tem que ter o compromisso ético, político, partidário consigo próprio. Depois com os códigos e etc. que vem pela frente. Tá? Então, você tem a obrigação como técnico fazer o seu melhor. Não para agradar gestor, e sim para você se realizar enquanto profissional, que foi aquilo que você escolheu para a sua vida. Porque se você não gosta de gente, não é na assistência que você tem que estar. Perfeito. Você tem que fazer geologia, você tem que fazer veterinária, qualquer outra coisa, menos na assistência social. A assistência social é para quem ainda acredita no potencial que o ser humano tem. Porque todo ser humano ele é capaz de reticências. E aí cada um tem que saber aquilo que acredita e aquilo que pode. E às vezes na assistência vai ter coisa que nunca vai ser mensurado. Só quem está dentro dos equipamentos da assistência que vive isso. E eu me emociono em falar. Porque é muito bom você chegar num CRAS e você ouvir assim: quando eu chego aqui, a minha vida muda. Quando eu chego aqui, eu me sinto no oásis. Aqui eu recebo um abraço. Eu não tenho como botar num papel que o abraço vale X. Mas eu tenho como dizer para o senhor que aquele abraço
transforma a vida daquela pessoa. E isso aí a gente não vai conseguir colocar no papel. E eu não vou conseguir chegar na Câmara Federal e dizer que eu preciso recompor o orçamento, porque se essa senhora ficar sem abraço, ela pode cometer suicídio, ela pode entrar em depressão, ela pode ter que parar no leito hospitalar. E como é que eu traduzo isso? Para dizer para os parlamentares que eu preciso do orçamento e que é o mínimo do mínimo. Só para ouvir alguém dizer: você se preocupou com a minha cirurgia de catarata. Isso aí não tem política pública nenhuma que dá essa atenção. Não estou desqualificando política pública nenhuma. Por favor, entenda o que eu estou falando. Entenda muito bem o que eu estou falando, tá? Então, eu acho que o usuário, ele precisa ser ouvido. Porque, como administrador de formação, eu aprendi que o bom gestor é aquele que ouve quem recebe o serviço na ponta. Você só vai qualificar, você só vai fazer investimento, você só vai escrever bonito aqueles planos e projetos que todo mundo gosta de ver, quando você ouve de fato quem precisa do serviço. E aí, com as técnicas, com os estudos, baseado nas teorias, etc., você vai adaptar o serviço para atender aquele que está ali esperando, de novo, nem que seja um abraço. Nem que seja um abraço. E por isso que isso me motivou e me fez ser um ser humano mais sensível quando eu comecei a atuar na assistência, não por pena. Isso também eu aprendi trabalhando na assistência. A gente não tem que ter pena. A gente tem que enxergar, porque aquele usuário, ele está naquela situação, aspas, porque não podemos colocar todos, mas alguns, ou na sua maioria, porque o poder público não consegue enxergar. E quando o poder público não consegue enxergá-los, eles ficam à margem da vulnerabilidade social, porque não conseguem acessar os serviços mínimos que precisam estar à disposição deles. Então, eu acho que os usuários precisam ser ouvidos, e nós temos casos não, um caso em Belfor Roxo, mas para mim que já é o suficiente. Porque se eu sair hoje, eu saio realizado enquanto profissional, porque pelo menos a gente conseguiu não salvar, a gente conseguiu dar a oportunidade que ele precisava. Então, nós temos um usuário do Centro Pop que eu, graças a Deus, eu consegui, né, no meio da política, né? Então, hoje ele é nomeado e hoje ele é auxiliar administrativo do próprio Centro Pop. Então, ele de usuário, ele hoje está trabalhando no Centro Pop. Mas isso é porque a gente anda, porque a gente ouve, porque a gente conhece. Porque se eu não visitasse os equipamentos, eu jamais iria saber que ele estava na situação que ele estava, porque ele quis falar e que ele tem o segundo grau, ele tem uma formação, ele só precisava de uma oportunidade. Tá? E temos casos também lá em Belfor Roxo de usuários do Centro Pop que casaram, se conheceram dentro do Centro Pop e casaram, né? Usuários também que conseguiram Minha Casa Minha Vida, que é outra coisa que o senhor também podia colocar na sua pauta. Os empreendimentos Minha Casa Minha Vida tem que ser para quem precisa. E quem tem essas informações é a Secretaria de Assistência. Quem acompanha essas famílias é a Secretaria de Assistência. E a prioridade tem que ser para essas pessoas. Tem que ser para essas pessoas. E a gente fica, enquanto técnico, fazendo isso para conseguir uma casa para uma população de rua que é direito dela. Que é direito dela. Então, eu tenho certeza, tá, que a gente precisa ouvi-los para poder continuar construindo, porque isso aí não vai findar. A gente já está construindo sempre, mas a gente precisa ver os bons exemplos até para nos motivar e a gente correr atrás daquilo que precisa. Eu estou tão satisfeito de estar aqui. Eu não vim nem preparado para falar. Eu achei que eu nem ia falar, né? E eu fiz isso aqui agora, tipo dever de casa, né? Eu fui pegar o relatório de gestão aqui, ainda bem que eu tenho aqui em PDF. Eu fui olhando aqui o relatório e fui anotando aqui. Mas Deus faz tudo certo na hora certa. Amém. Né? E eu digo para o senhor, se eu voltar para o município e eu for exonerado, eu estou feliz. Porque pelo menos eu pude deixar mais uma contribuição, mais um lugar por onde eu passei. Eu não sei se eu consegui ajudá-los ou contribuir, mas eu agradeço a fala, muito obrigado. E conte comigo
não enquanto secretário, também, né? Se isso a gente perde. Mas enquanto eu puder e tiver vida, saúde e força, eu pretendo não sair da assistência. Eu pretendo continuar trabalhando nessa política pública. Muito obrigado. Parabéns, Tá, me ajudou muito. O Diogo, obrigado pelas suas palavras. Eu vou ser bem breve aqui. Eu queria que as pessoas também fossem bem breves, porque a comissão de CCJ é uma comissão que precisa deliberar vários assuntos da casa, é o mais importante, e a gente não quer impedir com que essa comissão ela venha ser realizada. Mas a comissão especial que nós aqui instalamos é uma quebra de paradigmas até mesmo dentro dessa casa, justamente para que possamos tirar do papel e trazer soluções e fazer o trabalho ele andar de fato. Como aqui vocês não participaram da primeira reunião que nós realizamos do Estado, a Secretaria ela colocou que haverá um financiamento para desenvolver esse tipo de trabalho. Lembrando que o nosso Estado ele está por uma situação de recuperação fiscal e é uma coisa que dificilmente a gente consegue ter um êxodo como nós esperamos. Mas só de haver um parecer das secretarias responsáveis e competentes em dizer que está em apoiar os municípios para desenvolver esse trabalho tão importante, já se torna algo bem positivo na primeira reunião assim realizada por essa comissão. Então, eles trouxeram não só os dados, estão mandando alguns outros dados, mas já fez a contrapartida na informação e dizer que o cofinanciamento, que era bem baixo, estará sendo reavaliado pelo novo secretário da Casa Civil, para que possamos potencializar esse trabalho nos municípios. Então, fica aí registrado da reunião anterior que nós tivemos com o pessoal do Estado. Sem mais delongas, para que possamos finalizar nossa reunião e já posteriormente a gente marcar, inclusive, se caso aqui, só para que vocês entendam, vocês não têm em mãos os dados necessários ou os dados que vocês gostariam de estarem apresentando hoje, o meu gabinete, como presidente da comissão, é o gabinete 213. Eu vou deixar aqui os e-mails, os dados, para que vocês possam estar entrando em contato, a todos que assistem também pela TV Alerj e as que têm acesso a esse vídeo, possam estar entrando em contato conosco para trazer as informações e contribuir para a evolução dessa comissão, porque o intuito é isso, é ouvir todos os municípios, ouvir todos os órgãos e todo o corpo técnico, para que possamos extrair dessa comissão especial algo aplausível e a sociedade ganhar com tudo isso. Tá bom, gente? Eu só queria pedir à doutora Tamires, né? É Tamires? A diretora da Proteção Social do município de Belfor Roxo, ser bem breve, se você consegue falar em 1 minuto? Para ser bem mais específico. Só gostaria de agradecer também Sim. o convite, depois da fala do secretário, acho que eu não tenho mais nada para acrescentar, só mesmo agradecer. Obrigada. Tá ok, então. Desculpa o aceleramento, tá? A conselheira secretária Júlia Otto, do Conselho Regional de Psicologia, eu sei que teria muito o que falar, você só está ouvindo aqui. Eu estou aqui dialogando com vocês o tempo inteiro, fiz 500 anotações. Eu estou vendo aqui, ela está eu não vou conseguir colocar tudo que... Sim. Enfim, mas eu... E não vai faltar oportunidade, tá? Okay, eu vou estar convidando vocês para os próximos. Primeiro, assim, explicar um pouco rapidamente, né? O que é o Conselho Regional de Psicologia, o que é o Sistema Conselho de Psicologia, e colocar para o senhor que a gente não tem condições de responder as perguntas que foram feitas, porque nós somos um órgão fiscalizador da prática da profissão. Sim. A gente tem uma função, que é uma função de que a psicologia seja de qualidade para a sociedade, uma função social. Então, responder número estimado de população de rua, quantitativo de homens, mulheres e crianças, a gente não tem como, nós não oferecemos o serviço para essa população. Mas por que a gente está aqui hoje? Porque a psicologia, ela tem também uma função social, que está lá no nosso Código de Ética. O nosso Código de Ética é embasado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a psicologia tem a função, um compromisso social no combate da desigualdade, do racismo, enfim, discriminação, preconceito, exclusão, e é por isso que nós nos colocamos nesses espaços de debate e discussão. Estamos, por exemplo, em 33 conselhos espalhados pelos estados, pelo estado e pelos municípios do Rio de Janeiro, produzindo também, qualificando o debate na produção de políticas públicas. Mais especificamente no debate da população em situação de rua,
Eu hoje estou, né, conselheira diretora, secretária do Conselho Regional de Psicologia, mas estive colaboradora nessa temática, né? Enfim, então eu acho sim que em outra oportunidade, com mais calma, a gente pode contribuir. Mas dizer que eu estou aqui, né, em consonância com o pensamento do Tiago, do Hugo, né, da Daniela Murta, né, e compactuo com alguns pontos que eles colocaram quanto à necessidade do aumento dos equipamentos, né, não só da assistência, mas também dos equipamentos substitutivos da lógica, né, antimanicomial, uma lógica manicomial, né, nessa perspectiva dessa lógica antimanicomial, porque a gente entende que o cuidado a pessoas em situação de rua não só deva ser feita no território, né, na comunidade, não na exclusão nesses espaços. Não vou entrar no meandro da discussão agora, porque não é a pauta das comunidades terapêuticas, mas o Sistema Conselho de Psicologia tem 2 relatórios robustos das comunidades terapêuticas no Brasil, e a gente pode encaminhar esses relatórios para os senhores, colocando o nosso diagnóstico sobre a atuação nesses espaços, né, e entendendo que não é a partir daquela lógica que o cuidado, as pessoas que fazem têm um sofrimento, porque eu não gosto muito da palavra, a gente não usa muito a palavra dependência química, mas em sofrimento psíquico, em decorrência ao uso abusivo de álcool, né, e outras drogas, seja a partir daquela perspectiva, naquela lógica, e esses relatórios explicam isso, e eu acho que a gente pode encaminhar os senhores, né, se for assim de interesse. Será bem aceito. Né, enfim, e dizer que a gente está aqui para poder contribuir com o debate, né, em um outro momento com mais calma, enfim. Tá ok. Obrigado pela participação. Representante da assistência social de Nova Iguaçu, a nossa querida Luciene Bacelar. 1 minuto também consegue? Rapidinho. Até porque o município, né, de Nova Iguaçu, todas as características dos outros municípios são as mesmas, né? A quantidade de moradores, de características de ruas, né, são as mesmas. Lá nós temos o Centro Pop, tá? E temos alguns trabalhos feitos também de abordagem, né? Nas ruas, temos parceria com o consultório, né, com a saúde. Então, está caminhando, né? E é importante estar aqui. E eu pontualizo as falas dos nossos colegas, todas as características são as mesmas, então não tenho muito o que acrescentar, tá bom, gente? Tá bom. Obrigado pela fala de todos. Eu só para falar ali para a secretária Júlia, referente às informações, por mais que elas não são pertinentes à secretaria ou órgão competente, nós fizemos isso de uma forma mútua para todas as localidades, para que elas respondessem as perguntas que coubesse a sua responsabilidade técnica. Não expressivamente viesse responder todas, mas aquilo que competia à secretaria ou o órgão competente, tá bom? Desculpa, deputado, deixar um indicativo que eu esqueci, na próxima reunião, de convidar os movimentos sociais para estarem aqui. O Fórum Permanente de Pessoas Adultas em Situação de Rua do Estado do Rio de Janeiro, que inclusive tem também propostas, né, de atuação junto a essa população e as pessoas que estão em situação de rua. Sim. Né, a gente tinha uma grande militante chamada Maria Lúcia, que foi do Movimento Nacional de População em Situação de Rua da Bahia, e que ela fala: não fale de nós sem nós. E a gente precisa também ouvi-los nesse espaço. Sim. A gente queria deixar isso pontuado. A nossa vamos dizer assim, temática primeiro ouvir o Estado, ouvir os municípios, para que possamos descer e conversar até chegar ao morador, a pessoa em situação de rua, que é a nossa causa de instalação da nossa comissão especial, tá bom? Então nós vamos estar fazendo várias outras reuniões, estaremos convidando-os para participar, tá bom? Não havendo mais nada atrás, gostaria de agradecer a presença de todos e declarar encerrada a nossa reunião. Presidente, perdão. Só lembrando o seguinte, uma solicitação que nós técnicos fazemos à Casa Legislativa, na pessoa do senhor, presidente dessa comissão, é de estudar uma legislação restritiva ou pelo menos trabalhar com percentuais mais altos do ICMS para fazer barreiras de acesso ao consumo
de bebidas de alto teor alcoólico, porque, de fato, esse é o principal flagelo para essa população. Nós acolhemos a parecer do nosso doutor. Obrigado. Não havendo mais nada a declarar, nossa reunião, declaro encerrada a reunião de hoje. Obrigado a todos.